Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre a anatomia da aorta e seus ramos, né? Meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia e também do curso de Biomedicina e Medicina da Faculdade da Universidade Federal Fluminense. Então, hoje vamos falar sobre a aorta. A aorta é a maior artéria do nosso corpo, né? Então, como declassificada entre as artérias, eu tenho artéria de grande calibre, artéria de médio calibre e pequeno calibre. E as artérias que são colaterais, né? Então, a artéria de grande calibre, a principal é a aorta, né? Nós só temos uma artéria, não temos veia aorta, então, portanto, não precisa falar artéria aorta, isso é redundante. Somente a aorta já se refere a essa grande artéria, situa-se no centro do tronco aqui, transita do tórax, lá desde o ventrículo esquerdo, né, pelo tórax, abdômen, e ela termina aqui na região de transição do abdômen pélvica, né? Então, ela deixa vários ramos que ascendem para a cabeça, para o membro superior, né? Ramos intratorácicos, ramos abdominais e ramos depois terminais, que são as ilíacas, que se dividem novamente em interna e externa, e as externas vão dar origem às femorais e, por sua vez, segue para os membros inferiores. Então, a aorta é uma artéria de grande calibre, como eu havia falado, ela tem um formato, né, desde a sua projeção, do primeiro segmento, que é um segmento ascendente, o arco, né, ou também chamado de cajado, e a porção ascendente lembra um cabo de guarda-chuva, né? Então, a aorta lembra um cabo de guarda-chuva, ela está aqui no tórax, veja, muito íntima aqui da traqueia, no seu arco, né? É muito íntima do esôfago, na porção torácica todinha, né? E aqui na abdominal ela atravessa, então, o diafragma. Ela está muito íntima também do corpo das vértebras aqui, da coluna vertebral do tórax, né? Então, todo o segmento torácico praticamente aqui, mais à esquerda do corpo dessas vértebras. Está muito íntima também desse ducto torácico, o ducto de Pequet. Do torácico, ele leva a linfa da cavidade abdominal lá para a veia subclávia esquerda, né? Então, é importante saber depois a relação dele com, às vezes, tumorações abdominais, através desse ducto, a metástase é conduzida até lá em cima, e aí aparece um nódulo, nós chamamos de nódulo de Virchow, o linfonodo de Virchow, ou também chamado de sinal de Troisier. Então, por que tem um tumor na axila? Às vezes, lá na axila não, na região supraclavicular, porque às vezes, e ele é de origem abdominal. Tem que pensar sempre em massas aqui nessa região, então, no tumor gástrico. Também aqui muito íntimo da artéria torácica, dessa aorta, porção torácica, eu tenho a veia ázigo, é uma grande veia que recebe todas as intercostais aqui à sua direita, e do lado esquerdo as intercostais esquerdas dentro de uma veia que está atrás da aorta, que chama de hemiázigo, aqui, então é hemiázigo, drena para ázigo, e por sua vez lá para a cava superior. Então a aorta aqui no tórax tem essas relações. Observe-se grande tubo, né, elástico aí, que é a aorta, e sofre pressão de bomba cardíaca direto. Nessa imagem, observa saindo do ventrículo esquerdo, desculpa, a aorta saindo do ventrículo esquerdo, então, a porção ascendente, arco e descendente. Aqui nós conseguimos visualizar, né, então agora uma imagem, hoje em 3D, uma reconstrução em 3D, eu consigo visualizar claramente essa porção de arco aqui, né, e a disposição de outros ramos, os ramos superiores aqui, os ramos pulmonares, enfim, da artéria pulmonar. Então, aqui nesse desenho esquemático, ela é dividida, então, em artéria porção ascendente, o arco, que tem outra cor, arco da aorta, também chamado de cajado da aorta, ou crossa da aorta, a porção descendente torácica, né, e aqui a aorta abdominal. Então, são as porções da aorta. De novo, ascendente, arco, descendente torácica e descendente abdominal. E aí elas vão deixando os seus ramos que a gente vai abordar. Essa grande artéria, ela recebe inervação, né, de simpática, né, e parasimpática, mas nesse caso a imagem mostrando simpática, né, então a inervação e para toda a sua extensão, né, todos os vasos, na realidade, recebem, então vem até a aorta, e da aorta partem pelos seus ramos até os órgãos, então a inervação simpática, né, fibras simpáticas, então as linhas contínuas são chamadas de pré-ganglionares e as pontilhadas de pós-ganglionares. As
pré-ganglionares, porque elas passam direto pelo gânglio e vão direto a um gânglio, se encontra aqui pré-aórtico, né? As outras, elas fazem uma sinapse num gânglio paravertebral e depois seguem para esses vasos, né? Então, é pré- e pós-ganglionares, então, e levam fibras, então, adrenérgicas. Vamos falar da aorta ascendente, a primeira parte. Então, a ascendente, ela sai do mediastino médio, como já conhecemos, lá da altura do ventrículo esquerdo. Então, a porção ascendente da aorta é esse pequeno segmento aqui. A porção que divide, então, de ascendente para arco, né? E todo o arco se encontra no mediastino superior, então é essa linha imaginária do ângulo de Louis, essa linha, o ângulo external, então é nivelado com T4 a T5. Então, aqui o arco da aorta se encontra em T4 e T5. Já a porção descendente torácica inicia-se, então, em T5, T4, T5 e vai até a altura de T12, onde a aorta, ela atravessa o diafragma. Então, são as relações vertebrais. Então, a porção ascendente está em T5, a porção de arco entre T4 a T3, aqui ó, T4 e T3 é o nível das duas, e a descendente torácica, então, de T5 a T12. A delimitação no tórax, então, esse ângulo de Louis é importante, consegue visualizar bem a porção ascendente e o arco aqui. Então, por isso que eu faço a ausculta melhor aqui, a ausculta cardíaca, né, da aorta no lado, então, aqui direito, e da pulmonar no lado esquerdo, no segundo espaço intercostal, à direita, então, a aorta e à esquerda, o pulmonar. Aqui, novamente, em anatomia superfície, mostrando, então, a aorta, que é a porção ascendente, o arco escondido atrás de quem? Aqui do manúbrio, né? Então, parte ascendente no corpo externo, manúbrio, o arco parte dele. A aorta, então, ela apresenta alguns diâmetros, na sua porção ascendente, ela tem 3 centímetros de diâmetro, mais ou menos 2,5 no arco da aorta, e por toda a extensão em torno de 2,5. Lembrando que nós falamos na aula do coração, então o tronco pulmonar lá na circulação pré-natal, ele tem um desvio aqui, né, em ducto arterioso, e quando nasce, isso aqui se fecha, formando, então, um ducto ou um ligamento arterioso, que às vezes ele pode ser patente aqui, e às vezes trazer um estreitamento da aorta, que nós chamamos de coartação de aorta. Aqui no exame de imagem, então, é um perfil no Instagram que eu sigo, que é do John Hopkins. Nós temos uma imagem, veja um corte aqui, onde aparece, eu diria que nivelado com T4, a porção aorta, que é vista anterior, externo, coluna posterior, a aorta ascendente, aqui a aorta descendente. Então, a aorta ascendente está bem no plano mediano, e a aorta descendente torácica já está à esquerda. Lembrando que as imagens de ressonância e tomografia, nós sempre visualizamos como se estivesse olhando de baixo para cima. Então, eu tenho aqui a aorta ascendente e aqui a descendente à esquerda do corpo da vértebra, né? E aqui numa outra imagem, a porção que é uma porção de arco da aorta, né? Então, a gente conseguiu visualizar com o arco da aorta no mediastino superior, traqueia, vejam como está aqui a traqueia, e o arco está cruzando aqui o bronco principal esquerdo. Nessa outra imagem, já observa, então, somente um plano mais inferior, então não tem ascendente, ele tem o átrio mostrando o coração, né, o ventrículo esquerdo, desculpa, o átrio esquerdo direito, notem aqui a raiz da aorta, aqui a porção descendente. No outro desenho esquemático, mostrando agora a aorta ascendente e descendente. Percebemos o tronco pulmonar aqui? Então são feitos cortes transversais, ou nós chamamos na medicina de cortes axiais, e a gente consegue visualizar bem essa relação anatômica. E por que isso? Para saber se tem algum tipo de alteração de parede, obviamente, vai formar aneurisma, e a gente consegue visualizar nesses exames. Então, aqui o ventrículo direito, mostrando que é o tronco pulmonar. A aorta, ela surge, então, lá do outro lado, que é aqui do ventrículo esquerdo. E aí, desse ventrículo esquerdo, através de quem? Exatamente aqui da aorta, esse ventrículo esquerdo, aqui do monte sístole, então, a abertura das válvulas similares da aorta, e aí nasce aqui a aorta, chamamos de raiz da aorta, a porção ascendente. E aqui numa peça notamos que a parede da aorta, como falei que ela é mais posterior, se o tronco pulmonar é anterior e a aorta é mais posterior, então notem que o tronco pulmonar é que é a aorta. E a aorta, uma parede mais espessa, porque ela sofre pressão de bomba cardíaca no ventrículo esquerdo, que é mais robusto, e maior pressão de bomba para o corpo todo.
o ventrículo direito só para o pulmão. Então, aqui eu tenho as semilunares, notem, aqui uma válvula semilunar anterior, aqui uma direita e uma esquerda, na aorta eu tenho uma direita e uma esquerda, e aqui uma posterior. Lembrando que é da direita e da esquerda que surgem as duas coronárias. Portanto, gente, os primeiros ramos da aorta são chamados são as coronárias. Coronária direita e esquerda são os primeiros ramos da aorta, tá? Estão aí na porção ascendente, então. Aqui a aorta, serve de fixação para, então, o pericárdio, né, em volta aqui, e na porção ascendente, ok? Numa imagem aqui anatômica e representativa do que a gente pode observar, inclusive no ultrassom, olha que a aorta com suas válvulas semilunares, é a mesma coisa que a gente visualiza na imagem. Então, como a anatomia tem uma aplicabilidade imediata no exame de imagem, né? Aqui a aorta também serve de ponto de fixação para aquele esqueleto fibroso que nós falamos, das válvulas atrioventriculares, né? Nessa imagem, claramente, então, eu vejo a aorta mais uma vez aqui centralizada, com as suas semilunares de direita e esquerda, e posterior, o inverso de pulmonar que nós falamos, que é direita e esquerda e anterior. Então, os primeiros ramos surgem aqui. Então, aqui, exatamente aqui é a raiz da aorta. Lembrando aqui que nós podemos substituir, então, as válvulas semilunares, né, aqui implantadas cirurgicamente, para que vocês observem essa raiz da aorta. Nessa raiz, então, mostrando aqui os seios das semilunares, né, o seio com as lúnulas e onde surgem os primeiros ramos da aorta. Então, são as coronárias. Isso aqui é a raiz da aorta, está na porção ascendente. As imagens nós já mostramos em coração, olha um ósteo aqui direito e o ósteo da esquerda, então coronária esquerda e direita aqui, que são elas aqui nessa imagem, nós conseguimos visualizar, então os primeiros ramos da aorta. Aqui mais uma vez agora, em outro plano mostrando essas coronárias. Aqui mais uma vez, né, à esquerda e aqui à direita, e lá na imagem você consegue visualizar também. Aqui uma imagem de revascularização cardíaca, a gente utiliza o primeiro segmento da aorta como um dos pontos para fazer a revascularização direta miocárdica. Essa peça nós já mostramos, então, aqui, vista posterior a essa aorta. Aqui uma válvula da aorta com aquelas vegetações, né, aí de origem infecciosa, então levando uma miocardite. E lembrando também, de novo, para ficar claro na memória de vocês, então aqui o foco aórtico ele está no espaço intercostal à direita. Já que estamos falando da aorta, relembramos, intercostal à direita. A aorta, então, aqui na sua porção inferior do cajado, ela recebe aquela inervação que nós falamos aqui, então, a altura de T2 a T5, né, e aí essas fibras se continuam inervando toda a parede da aorta e formando um plexo cardíaco superficial e um profundo aqui. O nervo vago, que é um parasimpático, também chega nessa região e acaba se organizando com esse plexo para inervação aí da aorta e do coração. Nessa outra imagem anterior, mostrando, então, a raiz esse arco da aorta, quando estiver estudando na prática, vocês vão encontrar vários filetes nervosos aqui ao redor da aorta. Então, são formados aquele plexo profundo, que eu falei para vocês, de T1 a T5. A crosta, então, agora vamos à segunda parte da aorta. Aqui eu falei da porção ascendente, lembrando que aqui, os primeiros ramos estão aqui nessa porção ascendente. O arco da aorta, então, já falamos dele, e notem, então está nivelado a partir de T4, T5, o arco como um todo, e o segundo ramo, então, da aorta seria o tronco braquiocefálico, que vai dar a carótida comum direita e a subclávia direita. Então, portanto, o tronco braquiocefálico é o segundo ramo, o terceiro ramo seria aqui a carótida comum esquerda, que sai direto da aorta, e a subclávia, o quarto ramo, que é a subclávia esquerda. Notem, todas saindo aqui do arco da aorta, né? Então, esses são os ramos do arco da aorta. Tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Essas três aqui são importantes para a definição clara de algumas zonas histológicas ou histopatológicas de ancoramento ou ancoragem de aneurismas, né? O porquê já vou falar para vocês. Então, essas zonas, notem, daqui na porção do arco, né, porção inicial, então, na raiz onde surge aqui o tronco braquiocefálico, mas sobretudo da porção ascendente até a margem posterior aqui dessa tronco braquiocefálico, que chama de zona 0. Daqui, dessa margem posterior até a margem posterior da carótida comum esquerda, zona 1.
a zona 2 da margem posterior da carótida comum esquerda, a margem posterior da subclave esquerda. Zona 2, zona 3 da margem posterior até onde? Novamente o limite, que é o limite T4, né, T4 e T5. Então aqui, onde eu inicio a aorta segmento torácico, eu chamo de zona 4. Essas zonas, então, apresentam maior ou menor grau de formação de aneurismas, onde surgem os seus ramos, onde dá origem à parede, lembrando que eu tenho uma parede que ela é composta, então, de uma parede íntima do vaso, né, essa parede íntima tem o endotélio, células endoteliais, a média é mais elástica e a adventícia externa. O ósteo de uma artéria, de um ramo, então atravessa todas as paredes, sai da íntima, né, sai da íntima e leva a todas as outras, né, que é a média adventícia. Então, essas aberturas aqui, às vezes, pelo impacto do sangue, podem o que fazer? Uma dissecção, uma separação de uma camada e outra, e aí surge um aneurisma, ou aqui na zona 2, ou assim por diante. Tá? Na zona 4 são as intercostais, os ramos intercostais, os ramos bronquiais ou esofágicos, que surgem daqui, que podem dar origem a aneurismas nessa região. Aqui no arco da aorta, geralmente, dependendo do segmento, digamos que anatomicamente a culpa da fragilidade do vaso é relacionada a cada um desses que estão aí relacionados com as zonas. Então, já falado aqui dessa inervação, aqui, esse arco, então, vejam, o arco, ele deixa aqueles ramos e mantém relação, então, com os ramos pericardiofrênicos, aqui com o nervo vago à sua esquerda, lembrando que vai dar o ramo recorrente, nervo laríngeo recorrente, que vai lá para a laringe, saindo aqui debaixo da aorta. Debaixo dela também encontro o ligamento arterioso, que é o remanescente da circulação fetal, essa imagem à sua esquerda. Então, mostrando aqui de novo o arco cruzando por sobre quem? O brônquio principal esquerdo. Essa é a relação anatômica importante. Brônquio principal esquerdo, e aqui ele cruza também quem? Fica à esquerda do esôfago. Tá? Então, a partir do T4 agora, T4, T5, eu tenho a descendente torácica e a aorta, ela está à esquerda do esôfago. Ok? Então, essa aqui é a porção de arco. E esse arco deixou, como falei para vocês aqui, o tronco braquicefálico, vai para aqui, desculpa, essa é uma vista posterior. O tronco braquicefálico está aqui, subclave à direita, carótida comum direita. Carótida comum esquerda, subclave esquerda. Lembrando que o nervo vago, então, ele passa pelo arco da aorta, deixando o seu anterior a ele, deixa o seu ramo laríngeo recorrente lá para a laringe, né? E já do lado esquerdo, então, ele sai do tronco braquicefálico. O arco mantém uma relação importante com a cava superior, aqui à sua direita, né? Ele apresenta variações nesses ramos da aórtica, de importância cirúrgica. Então, o tronco braquicefálico pode ter origem a carótida comum esquerda saindo dele, então, como fosse, são ramos em tripé, né? Podendo existir um outro ramo aqui subclave, com o tronco tírio cervical saindo daqui, ou muito parecido, essa carótida comum esquerda saindo do tronco, trirradiado, não mais da base, sim de um tronco mesmo, ou ainda outras variações que podem ocorrer, mais estreitadas, né, de menor importância. Então, a descendente torácica, agora a gente fala de T4, então os ramos do arco quais são? Se eu falei que aqui são os coronários, aqui eu tenho tronco braquicefálico, carótida comum esquerda e a subclave esquerda. Os ramos da descendente torácica são outros, então ela inicia T4, T5, termina em T12, e essa imagem que a gente visualiza aqui. Então, são esses raminhos aqui, gente, os ramos intercostais, vão para as costelas aqui, entre as costelas, são os intercostais posteriores, que irrigam a musculatura intercostal, mas também irrigam a medula, que a gente vai falar mais à frente. Deixam ramos aqui para a traqueia que a gente não consegue visualizar. Então, estamos falando desses ramos agora descendentes. Aqui estão eles, intercostais posteriores, do lado esquerdo independentes, né? Do lado direito, os intercostais posteriores passam por trás do esôfago, né? Intercostais posteriores direito, passam por trás do esôfago, e ela deixa também aqui ramos que são os ramos bronquiais, estão aqui, bronquiais para os brônquios, e ramos esofágicos. Os ramos mais anteriores são esofágicos. Os ramos laterais posteriores são mais intercostais posteriores. Lembrando que esses ramos esofágicos aqui, da aorta, eles se anastomosam com ramos aqui da gástrica esquerda, que estão ascendendo, né, que vem do tronco celíaco, que vem da aorta. Então, um circuito fechado no esôfago aqui.
Nessa imagem maior, eu consigo visualizar, então, os ramos bronquiais, 2 ramos diretos, eles surgem e, aqui mais anteriores e penetram, né, na face posterior do brônquio, que tem o músculo bronquial aqui, que não tem cartilagem, e os outros ramos bronquiais à direita vão surgir posteriores a eles aqui, ok? Aqui ramos esofágicos. Então, em resumo, os ramos da descendente torácica são intercostais posteriores, ramos esofágicos, ramos traqueobronquiais. E aqui, os ramos intercostais posteriores têm que chamar atenção, porque exatamente eles surgem à frente do corpo da vértebra, e quando estão na margem dessa vértebra aqui, perto da inervação, dessa cadeia paravertebral, ela divide na intercostal posterior, que vem aqui para cá, e há um ramo posterior, então interventricular, intercostal aqui, posterior, e ramo, que eu chamo de ramo dorsal da intercostal posterior, e ramo espinhal, ou radicular da intercostal posterior. Lembre que a nossa primeira, as duas subclávias, as duas artérias subclávias, direita e esquerda, o primeiro ramo descendente delas é esse aqui, que é a torácica interna. Então, a torácica interna, ou chamada mamária, deixa ramos intercostais anteriores, se anastomose com intercostais posteriores, formando um circuito fechado. Nessa imagem maior aumento, a intercostal posterior aqui, né, de cada lado, e ela deixa um ramo intercostal e um ramo posterior, né? Esse ramo posterior é que eu falei para vocês aqui, o ramo espinhal, ou também chamado radicular, e a outra, que é um ramo aqui posterior para a musculatura, né, que é um ramo posterior intercostal. Essa espinhal que está aqui, em maior aumento, veja, ela abre em 2 ramos radiculares aqui, para as raízes, e chegam na porção anterior da medula, aqui, criando a artéria espinhal anterior. Essa espinhal anterior, vários raminhos para nutrir a medula, gente. O que tem de importância nisso é que na altura da T9, mais ou menos, existe uma artéria grandona, que essa espinhal anterior é chamada de artéria de Adam-Kiewicz. Essa artéria de Adam-Kiewicz, se comprimida numa cirurgia aqui da aorta, ela não leva sangue para onde? Ela não leva sangue para a medular anterior aqui, essa espinhal anterior, e aí não tem nutrição dos neurônios que se encontram na substância cinzenta da medula. E aí, se neurônios motores estão aqui, o paciente pode voltar de uma cirurgia com uma paraparesia ou uma paraplegia, ou coisa do gênero, porque eu não nutri direito, porque houve uma compressão de vaso aqui. Anteriormente falei por que surgem os aneurismas, vejam, a zona 4 aqui nessa descendente torácica, os ósteos aqui, então o sangue bate aqui, ele vai dissecando e pode formar um aneurisma aqui no tórax, tá? Nessa descendente torácica. Uma vista agora na parede anterior do tórax, eu tenho lá as duas subclávias, subclávia direita e esquerda, o primeiro ramo é a descendente aqui, ó, que é a torácica interna, né, essa torácica interna, e deixa seus ramos intercostais anteriores para irrigar toda a parede torácica anterior, os músculos intercostais. Mas lembrando que eles se anastomosam aqui é novamente a torácica interna, deixamos para os intercostais, e no caso das mulheres, os ramos mamários, por isso essa artéria é chamada às vezes de artéria mamária, mas não, torácica interna, deixa ramos mamários. E aí essa intercostal anterior se anastomosa, né? Vejam ela aqui, a torácica aqui, anastomosa com os intercostais posteriores, ok? Nessa imagem fica claro isso. A torácica interna, ramo da subclávia de cada lado, desce à frente aqui da parede anterior do tórax, marginando a margem aqui do corpo externo, e que ela deixa ramos, são as intercostais anteriores, que se anastomosam, nesse esquema você consegue visualizar, se anastomosam com as intercostais posteriores que vêm da aorta, formando um circuito fechado no tórax. Então, os ramos da torácica, do segmento torácico da aorta, são as intercostais que se anastomosam com ramos que vêm das duas subclávias, formando um circuito fechado, inervando toda a parede torácica e que favorece. Mas, às vezes, eu preciso usar essa torácica interna para uma cirurgia e revascularização cardíaca. Se eu usá-la, então, as intercostais anteriores, elas, então, deixam de receber o fluxo principal, mas acabam recebendo as intercostais posteriores, tá? Então, aqui, ramos da torácica, segmento torácico da aorta. Aqui está o esquema, então, intercostal posterior, com uma intercostal anterior, se anastomosando aqui, né? Correndo embaixo da costela, que você aprendeu aqui, sulco subcostal. Tem ali um feixe vasto nervoso. Então, aqui mais uma vez, notem a torácica interna, e lá, ela passando pelo diafragma aqui, e deixa a raminha também posterior lá atrás, ok?
Então, não tem relação direta com a aorta torácica, mas indireta através de seus ramos, que aqui nós mostramos intercostais anteriores. E ela é contínua, essa torácica interna, com aqui o reto abdômen, vem no reto do abdômen, e será estomosada com o ramo da epigástrica inferior. Veja o circuito fechado de novo do tórax e do abdômen. Mas isso não são ramos da aorta, só para representar vocês. A aorta, então, está aqui, uma vista inferior à esquerda, né? E aqui, vejam a aorta, então, saindo do seu ventrículo esquerdo, cajado, porção, aqui o corpo das vértebras, porção descendente, aqui descendente torácica, então, e a imagem, a radiografia seria do tórax à sua esquerda e à sua direita. Nesse caso aqui, a direita e lá a esquerda. Então, aqui, o que eu chamei a atenção para vocês do arco da aorta, na aula passada, então é importante, né, que a partir daqui eu vou ter todas as intercostais nutridas pelos ramos intercostais. É importante porque esse botãozinho pode estar o quê? Aumentado. Está ligado, então, àquela arco da aorta, aquelas pontos de ancoragem histopatológica de aneurisma. Então, pode ter aqui, uma radiografia simples, algo aumentado, uma bolinha aqui. Então, você já suspeita de quê? De um aneurisma de aorta. Né? Que é exatamente essa imagem aqui mais visível, né? Aqui, ó, que é essa representação aqui, que passa ao lado da silhueta cardíaca. Aqui, novamente, imagens lá do John Hopkins, do Instagram, que eu sigo. Vejo que o Instagram serve para estudar também, tem imagens maravilhosas, mostrando hoje a reconstrução em 3D, né? Então, mostrando para vocês aí essa relação da aorta aqui, ó, a porção descendente, aqui a porção ascendente, né? Aneurisma da aorta, então, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é para saber que, geralmente, eles são maiores de 50% de dilatação, né, e ocupam as 3 camadas, então, aí o endotélio, a camada íntima do vaso, a camada média do vaso, até chegando à adventícia, né, na parede da aorta. Então, é muito comum estar associado com arteriosclerose, geralmente é assintomático, às vezes uma dor torácica e vaga, né, pulsátil, né, e você consegue perceber isso quando são dos ramos da porção 4 aqui, descendente. Os fatores sempre são hiperlipidemia, colesterol alto, né, doenças vasculares, história familiar, fumantes, então, é mais comum em homens do que em mulheres, e de uma certa idade. Geralmente, então, em torno de 60 a 75 anos, que tem uma fragilidade vascular associada a essa clínica, pode desenvolver, então, aneurisma de aorta, né, principalmente fumante. E aí, existe indicação cirúrgica ou não, depende do tamanho. Os tipos de aneurisma que existem no organismo são ou fusiforme, ou um sacular com fusiforme, um misto, né, ou um pseudoaneurisma. Então, são vários tipos que podem estar associados não somente à aorta, ou como também outros vasos, né? Então, esses outros tipos de aneurisma podem ser óleo sacular, né? Então, pode ser um aneurisma por arteriosclerose, pode desenvolver, porque altera a parede do vaso aqui, uma região de bifurcação, pode arteriosclerose. Às vezes, por uma lesão de vaso, né, infecciosa, micótica, por trauma, fratura de corpo vertebral, às vezes pode fazer uma lesão, uma compressão, ruptura dessas túnicas, né, e fazer um aneurisma traumático. E aqui, mostrando para vocês, então, alguns tipos, né, então, de pseudoaneurisma. Então, veja, eu tenho aqui a íntima no vaso, uma ruptura externa, né, e da média. Então, você tem aqui somente a íntima no vaso, seguindo aqui para os 3 planos. Então, esse é um pseudoaneurisma. A classificação, como eu falei para vocês, de ancoragem, a gente encontra a representação aqui, gente, nessa classificação de DeBakey. DeBakey foi um grande estudioso, cirurgião vascular, mostrando para vocês, então, olha só, aqui não era a zona 0, então a zona 0 ela é chamada a classificação de 1 de DeBakey, né, e a zona 0 e a zona 4, as duas são a zona 3 e 4 com a 0, dá a classificação 1, e a classificação 2 de DeBakey é somente na zona 0, né? A tipo 3 de DeBakey somente na zona 3 e 4, né? Então, aqui eu tenho associado quem? As carótidas, as coronárias, e também a origem de quem? A zona 0, do tronco braquicefálico. E da zona 3 e 4, aqui, na classificação 1 de DeBakey,
além, são as esofágicas, as bronquiais e os ramos intercostais que estão envolvidos aqui, né, que surgem, que dão origem à zona 3 e 4. O tipo 2, então, somente a zona 0 e aqui a zona 3 e 4. Existe uma outra classificação de Stanford que somente chama a 1 e 2 de A e B, bem mais fácil, né? Então, porção ascendente, né, e descendente. Então, são com falsos lúmens aqui, a zona 0 e a 3 e 4 apresentam falso lúmen, ok? E já aqui embaixo, vocês vão perceber, nessa outra, então, também, falso lúmen, aqui eu já tenho o lume por conta de quem das intercostais, que acaba dissecando. Como é que é isso? Eu tenho lá um endotélio, túnica íntima, túnica interna, túnica média mais elástica desses grandes vasos, e adventícia, né? Aqui a artéria e aqui veia. Só para você ter uma noção que é praticamente a mesma constituição, porém, a parede mais espessa das artérias por conta de quem? Justamente dessa questão de pressão de bomba cardíaca. E aí, vejam, a origem, aqui a origem de um ramo dessa aorta, nesses segmentos, acabam por fazer, então, esse aneurisma. Então, a pressão de bomba cardíaca aqui, pressão, acaba dissecando aqui uma parede, né, a íntima da média, formando aneurisma, né? E, às vezes, aqui, vejam, aqui houve uma dissecção, tem a ruptura, a lesão, aqui não, somente a pressão naquele ramo já faz um aneurisma. Ou, às vezes, eu tenho uma fraqueza nessa íntima, nesse vaso, porque tem uma placa de ateroma, ela acaba a ruptura aqui e vai fazendo também uma dissecção, ok? Então, veja, aqui é um pseudolúmen, tá vendo? Houve uma dissecção aorta aqui e foi dissecando a parede da aorta, criando um pseudolúmen dessa artéria. Olha a porção abdominal, como tem uma grande aneurisma da aorta abdominal, que a gente vai falar ainda, né? A torácica, olha que grande aqui no tórax, né? Visível, que aumentada no arco e descendente, né? E aqui o tratamento, geralmente o pessoal, os vasculares colocam então um catéter, né? Com um stent inserido por meio endovascular, e aí ele vem exatamente aqui, e vejam, era um catéterzinho dessa extensão amarela até lá em cima, e ele acaba tracionando parte dele, que vai formando um aramado, né, uma estrutura que prende, mantém uma estrutura rígida da parede da aorta. E aí isso aqui acaba murchando, né, porque a pressão de bomba cardíaca isso que não distende mais. Esse stent tem essa função, né? Aqui a inserção por via, então, endovascular, geralmente ele entra pela femoral, artéria femoral, chega na aorta abdominal aqui, ó, olha só, um aneurisma, ele vai, dispara aqui, abre o sistema, e aí cria como se fosse uma tubulação, um aramado interno, né? Material biológico, material adaptado ao organismo. Então, isso acaba murchando aqui esse aneurisma. Aqui, o Tortulho é um grande amigo, ex-aluno colega, ex-aluno do professor Carlos aqui da UF, vejam, só que em outra universidade, ele colocando um stent no paciente aqui, né? Olha só, acompanhando pelo vaso, olha o aneurisma grandão aqui, e aqui já armado, estruturado, né? Vê como já murchou esse aneurisma aqui, está dilatado, aqui já organizado. Nós já vimos falar dessas imagens na aula de coração, lembrando então essa relação aí do ducto arterioso participando da formação da coartação de aorta, que é essa porção ainda, então, de arco da aorta. Aqui outra imagem mostrando uma coartação de aorta, veja, o arco da aorta aqui, né, formando uma coartação de aorta. Então, a descendente torácica, ela termina onde? Lá em T12, não, atravessando o diafragma. Mais uma vez um esquema, mostrando para vocês aqui então a aorta, e aqui chamando a atenção em T9, olha a artéria que eu comentei antes, intercostal posterior em T9, eu chamo essa artéria de Adam-Kiewicz. Essa artéria tem importância que eu falei para vocês, se tiver alguma trauma ou obstrução dessa artéria aqui, ou cirurgicamente comprimir, eu reduzo o fluxo para a medula, né, para a parte inferior da medula aqui, vejam, olha só. E aí o paciente não tem nutrição aqui nessa neurônios do H medular, a substância cinzenta medula, nesse segmento lombar, então pede o que, gente? Se o neurônio sucumbe por oxigênio, e nós sabemos que aí 3 a 5 minutos é um tempo de importância, né, grande para a nutrição e também para a falência do neurônio. Uma vez o neurônio entra com isquemia, morte do neurônio, não tenho mais, eu tenho uma paraplegia.
às vezes por uma questão vascular, olha isso, gente. Então, a artéria de Adam-Kiewicz, lembrem, ela está na altura do T9, uma intercostal à esquerda da vértebra T9. Descendente abdominal, então, vou atravessar agora aqui o diafragma, nivelado com T12, né? E aí eu tenho esse segmento, a continuidade da aorta, agora chama de aorta porção abdominal, que termina na altura de L4, L5, tá? Então, vejam, essa aorta abdominal, ela deixa ramos, que são ramos laterais e ramos anteriores. Então, vamos a eles. Os ramos anteriores, os primeiros aqui em cima, são essas que estão cortadinhas aqui, são as artérias, são as frênicas inferiores, depois tem um tronco tírio-cervical, desculpa, um tronco celíaco, tírio cervical está no pescoço, né? É um tronco celíaco, esse tronco celíaco, ele vai dar origem a 3 ramos, que vão irrigar o fígado, né, a vesícula biliar, o duodeno, vai irrigar o estômago, o baço e o pâncreas. Então, o tronco celíaco, a gente volta a falar mais à frente. Outro ramo anterior aí, a artéria mesentérica superior, ela vai mergulhar no mesoênter, numas dobras do peritônio, que vai irrigar todo o intestino delgado, tá? Todo delgado, o jejúnio, o ilho, principalmente, o colo ascendente, o seco, colo ascendente, parte transverso. Aí vou encontrar lateral, aqui, mais um ramo anterior, que é a mesentérica inferior. A mesentérica inferior vai irrigar somente o intestino grosso, flexora cólica esquerda, colo descendente, sigmoide reto, tá? Agora, ramos laterais, vamos encontrar alguns ramos mais superiores, que são os ramos de suprarrenais, né? Média, eu vou encontrar os ramos lombares, estão aqui atrás, que simulam as intercostais posteriores, e os ramos gonadais. Os gonadais, eles irrigam as gônadas, sejam os ovários, no caso da mulher, ou os testículos, no caso do homem, né? Então, são esses ramos, e podemos encontrar ainda os ramos uretéricos, aqui vão irrigar os uretéricos, no caso, o uretérico esquerdo. Aqui a passagem da aorta, vejamos, ela surge, então, no abdômen, através de quem? Entre os pilares direito e esquerdo do diafragma. Isso aqui eu chamo de hiato aórtico, assim como tem o hiato esofágico, que também é um cruzamento aqui desse pilar direito e esquerdo, né? Então, envolvendo. E a veia cava, como sabem, ela atravessa uma região que não é muscular, uma região tendinosa, o centro tendíneo. Então, ela não sofre contração aqui do diafragma, portanto, não altera o retorno venoso, ok? Aqui um esquema bem interessante, né, para memorizar. Então, os ramos anteriores, essas 3 bolinhas aqui rosas, ao tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior. Os ramos laterais da aorta abdominal, então tem as frênicas inferiores lá, que eu falei para vocês, das frênicas inferiores vem raminhos para a glândula suprarrenal, mas o ramo direto da aorta é a frênica inferior. Eu vou encontrar a suprarrenal média, vem direto da aorta, sim. Aí eu vou encontrar a primeira lombar, todas as lombares, né? Primeira, segunda, terceira e quarta lombar. Então, são os 4 ramos lombares, que lembram as intercostais. E eu vou encontrar a renal esquerda e renal direita. A renal, então vai lá irrigar o rim direito e esquerdo. Da renal surge a suprarrenal inferior. Então, veja, a glândula suprarrenal, ela recebe sangue lá da frênica inferior, de uma suprarrenal média e da inferior. 3, como a importância da glândula, de 3 ramos arteriais, né? Tem 3 origens de fluxo arterial. Então, do lado esquerdo aqui, então as renais direita e esquerda, e aí vou encontrar a gonadal agora, né? Entre a primeira lombar e a segunda lombar tem a gonadal esquerda e direita, ou também chamada testicular ou ovárica, se considerar o cadáver, né? Considerar o sexo. Lá embaixo as lombares. Então, aqui nós terminamos os ramos que são os ramos da aorta abdominal. Lembrando que ela termina na altura de L4, né? L4, na transição de L4 para L5, já na L5 eu encontro quem? Então, os ramos terminais da aorta, a ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Lembra que a ilíaca comum, ela divide logo à frente em ilíaca interna, direita e esquerda, e uma ilíaca externa, direita e esquerda. Essa externa, então, vai para nutrir e irrigar o membro inferior direito e esquerdo, vai dar artéria femoral quando atravessa o ligamento inguinal, ali no canal femoral. A ilíaca interna vai irrigar os órgãos pélvicos, né? Há quem diga em alguns livros que a aorta ela bifurca, ou, considerando a sacral mediana, ela trifurca,
tá? Abre pela ordem, pela lógica, observando aqui, eu tenho 3 ramos diretos da aorta, né? A ilíaca comum, esquerda e direita, e a sacral mediana, tá? Então, esses são os ramos e os níveis vertebrais, né, da região lombar. Então, lembrando que a aorta, ela pega desde T12, né, e aí até L4, a aorta abdominal. Aqui mais uma imagem em 3D, reconstrução dos ramos da mesentérica superior, aqui em 3D reconstruindo, vejo as duas renais, aqui uma renal, outra renal, aqui a mesentérica superior, lá o tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Lá alguns raminhos lombares, ó, primeira lombar, segunda lombar, terceira lombar, dá para a gente verificar aqui, né, nessa imagem. Aqui estou mostrando para vocês, então, a relação com a circulação fetal, já falamos disso, já falamos dessa divisão, então, aqui porção abdominal, que também, na imagem, podemos observar a relação que elas têm importante com o aneurisma abdominal. Aqui atravessou o abdômen, aqui usamos frênicas inferiores. Agora, por menor, a gente vai abordar as frênicas inferiores, né, irrigando quem? O diafragma na porção inferior, nas suas cúpulas direita e cúpula esquerda. Logo abaixo, então, aqui, tronco celíaco nivelado com L1, né? Então, aqui está ele, ó, tronco celíaco, logo abaixo daqui, o primeiro, o segundo dos ramos aqui da aorta abdominal, e a mesentérica superior, um pouco acima do duodeno. Lembrando que essa artéria, ela se encontra no abdômen, atrás do peritônio, assim como o coração tem o pericárdio, o pulmão tem as pleuras, o abdômen vai ter o peritônio, a membrana, né, que reveste a parede, portanto, aqui, ó, peritônio parietal, toda a parede abdominal, e aí eles refletem sobre os órgãos, ó, o fígado aqui, então formando o peritônio visceral, e algumas dobras que prendem um órgão ao outro, no caso o aumento menor aqui, aí aqui envolve uma grande, o estômago, né, e aí forma uma grande membrana recobrindo as alças, que é um aumento maior. Isso que chama a atenção, então, esse peritônio, a aorta, ela atravessou aqui o diafragma, chegou no abdômen, em T12, e atrás do peritônio, portanto é chamado de retroperitoneal, né? Isso usamos, atravessa o peritônio, tanto o celíaco quanto a mesentérica, né? Eles penetram, atravessam, são conduzidos por dentro do peritônio até os órgãos. Aqui mais um esquema geral do Netter, mostrando então as frênicas, tronco celíaco, aqui a suprarrenal média, a renal direita e esquerda, a mesentérica, as gonadais, mesentérica inferior, sacral mediana e as lombares. Voltando a essa imagem, então as lombares, vejam, elas vão irrigar a parede anterolateral do abdômen. Olha aqui, elas estão vindo, ó, estão vindo lateralmente, que posterior ao quadrado do lombar, né? Posterior ao psoas também, e elas fazem esse desenho, como está aqui essa ilíaca, ó, tá? Então, essa circunflexa aqui. Então, as intercostais, as lombares, desculpa, elas vão irrigar os músculos da parede abdominal, que vocês já aprenderam, então, as 3 camadas, né? Oblíquo externo, interno, transverso do abdômen. O reto abdômen, quem irriga, então, a torácica interna com a epigástrica inferior. Aqui, o tronco celíaco, como falei para vocês, então vai dar um ramo que é a hepática comum, ela é comum à irrigação do fígado, né, comum à irrigação da vesícula biliar, e deixa ramos aqui para o duodeno, pancreática e duodenais. Já outro ramo do tronco celíaco, então eu tenho essa aqui que é a esplênica, spleen do inglês baço, então ela vem em direção ao baço, né, também chamada em uns livros antigos como artéria lienal, vai irrigar o pâncreas e o baço. A gástrica esquerda, que surge também no tronco celíaco, irriga aqui, ó, a gástrica esquerda, irriga toda a curvatura menor e parede anterior do estômago, parte do esôfago final, que é a anastomose que eu falei para vocês com os ramos esofágicos, né? Essa esplênica lá deixa o ramo, que vai ser essa gástrica direita, né, o gastromental, né, na curvatura maior do estômago. Então, celíaco é o tronco que dá origem a esses ramos, comuns a fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, estômago e duodeno. Aqui, retirando, então, alguns órgãos para observar isso novamente. Tronco celíaco, né? Olha aqui a gástrica esquerda, cortada, esplênica, dando ramos aqui para o pâncreas, aqui a hepática comum, aqui eu já chamo de hepática comum ainda, aqui ela é própria para o fígado, aqui ramos
artéria hepática própria de esquerda e direita, e aqui para a vesícula biliar, que é a artéria cística. E ainda essa hepática comum, eu tenho, então, ela divide em hepática própria e aqui embaixo em gastroduodenal. Existe anastomose, né, um circuito fechado entre essas artérias. Vejam, eu tenho o tronco celíaco lá, eu não falei para você da esplênica. A esplênica dá um ramo que irriga o estômago, olha só, ajuda a irrigar o estômago, que se anastomosa com o ramo que vem lá da pancreas duodenal. Então, aqui a hepática comum, ela tem ramo que eu chamo de gástrica direita, que se une com a gástrica esquerda, no circuito, né? Eu tenho a gastroduodenal, que se anastomosa com a gástrica omental, aqui. E um outro ramo ainda, que é a pancreático-duodenal, que sai lá desse ramo pancreática, dessa esplênica, né, os ramos pancreáticos da esplênica, e que irrigam o pâncreas, mas se anastomosam com a gastroduodenal. A mesentérica aqui, por sinal, a mesentérica superior, ela deixa um ramo que é o pancreático duodenal, que se anastomosa aqui com, então, a mesentérica superior com o tronco celíaco. Em resumo, o tronco celíaco, entre os seus ramos, se anastomosam, e se anastomosam um deles com a mesentérica inferior. Então, aqui, veja, essa membrana foi retirada do intestino grosso, aqui, estão vendo, né? Retirado o fígado, retirado o estômago, para mostrar essa membrana aqui, ó, tá vendo? Parece um plástico, uma membrana sobre os ramos arteriais. Então, portanto, a mesentérica está aqui, mergulhando nesse mesoêntero, mesentéria. Tronco celíaco aqui, então a aorta está atrás do peritônio, por isso, retroperitoneal. Nessa imagem, mais uma vez, notem que a mesentérica surge aqui atrás logo abaixo do pâncreas, e ela, por sobre aqui o duodeno, ela mergulha nesse que foi retirado dessa raiz aqui, do mesoêntero, do mesentério, é a membrana que envolve o intestino delgado. Em outras palavras, é isso. Por isso, são chamados de mesoêntero, entra no intestino, portanto, a artéria é mesentérica. Se é superior aqui, a inferior está lá embaixo, tá? Olha a mesentérica superior, dando vários ramos que a gente vai abordar ainda, para irrigar todo o intestino delgado aqui, né? Jejum e ilho. E o colo, aqui o seco, colo ascendente do intestino grosso e parte do intestino do colo transverso. Aqui um desenho esquemático, mais uma vez, mostrando a grande rede dessa mesentérica superior, e aqui é vista na imagem, né? Olha só que legal, contrastada. Aqui a mesentérica inferior, ela vem irrigar o colo descendente, sigmoide reto, com seus ramos, a gente vai abordar depois na aula de digestório, né? Notem vocês que ela se anastomosa, ó, mesentérica inferior, com seu ramo, que é um ramo cólico aqui, a cólica esquerda, que se anastomosa com a cólica direita, que vem lá da mesentérica. Portanto, isso aqui eu chamo de arco anastomótico de Riolan, R-I-O-E-R-I-O-L-A-N, Riolan, ou também chamado de arco de Drummond. É uma anastomose importante da mesentérica inferior com a superior. Aqui é retirado do intestino, então o tronco celíaco, olha a mesentérica superior. Outro fato importante anatômico é que debaixo dela a veia renal esquerda transita aqui, né? E a veia renal esquerda era um pouco maior que a direita, porque ela está mais distante da cava, né, que está à direita aqui. Então, portanto, a renal direita é mais curta do que a renal esquerda, que é mais longa, e essa veia renal sofre pressão. Se eu tenho artéria, é só pressão de bomba cardíaca, ela faz isso, né? Então, ela faz um efeito martelo d'água, comprimindo a veia renal esquerda, às vezes pode alterar o fluxo. Mas a renal esquerda pode ser também retroaórtica, eu já vi publiquei caso dela passando atrás da aorta. Aqui, mais uma vez, bonita essa imagem, mostrando o tronco celíaco, né? Aqui, a mesentérica inferior, com o intestino grosso, a superior com o intestino grosso, e foi retirado aqui o intestino delgado. Já a mesentérica inferior mostrando que seus ramos terminais, aqui, para o sigmoide reto, né? Aqui a gonadal, nesse caso da mulher, a ovária, que ela vem aqui por trás, não dá para mostrar aqui, vai lá para o ovário, né? E aqui a ilíaca interna, no ramo, as duas ilíaca comum, direita e esquerda, a ilíaca interna, seus ramos para o útero, ou gônadas, que seria esse aqui, tá? Então a aorta termina aqui nessas ilíacas, aqui em cima. Então a L4, disco intervertebral de L4 para L5, então, para ser mais exato, bifurca em ilíaca
comum direita, cortada aqui e esquerda aqui. É importante comentar que esses ramos, já que estamos com essa imagem, que essa ilíaca comum esquerda, ela, antes de bifurcar aqui, ó, em ilíaca externa e a ilíaca interna, ela comprime a veia ilíaca que está trazendo sangue da perna, veia ilíaca externa. Então, ela comprime a veia ilíaca. Um pouco mais acima, essa veia ilíaca, ela externa recebe a interna aqui e forma a veia ilíaca comum, uma de cada lado. A comum, mais alta aqui, comum esquerda, recebe, como a aorta está do lado esquerdo do corpo das vértebras, a artéria ilíaca comum direita cruza também a artéria, a veia ilíaca comum. Então, a veia ilíaca, né, do lado esquerdo sofre um retorno, uma alteração de retorno venoso, às vezes com clínica ou não, retorno venoso com efeito de martelo d'água. Veja, a ilíaca comum direita batendo sobre o martelo d'água sobre a veia ilíaca comum. A ilíaca interna da aorta sobre a veia ilíaca externa. Então, também comprime. Então, o lado esquerdo, ele sofre um pouco com retorno venoso. Isso é importante falar para vocês. Então, lá a ilíaca comum direita e aqui dando ilíaca externa e ilíaca interna. Tá? Esses ramos aqui são ramos terminais, já não mais da aorta. Aqui mais desenho esquemático mostrando, veja, aqui tronco cilíaco, anastomosa com a mesentérica superior. Mesentérica superior, anastomosa com a inferior. E a inferior, anastomosa com a ilíaca interna. Isso que eu ia chamar a atenção para vocês. Esses circuitos fechados aí são importantes, né, anatomicamente, clinicamente. Aqui mostrando, então, mais uma vez, esses ramos, deixei claramente que é de origem, então, aí do John Hopkins, até para vocês, se quiserem seguir, são imagens radiológicas maravilhosas. Aqui mostrando, então, os ramos terminais, as ilíacas, né, femorais, atravessando a parede abdominal, e aqui, ó, e no canal femoral, ok? Então, os ramos da subclávia, que estão aqui em cima, o primeiro ramo, que é a torácica interna, ela deixa vários ramos para as intercostais, atravessa o diafragma aqui, e adentra no reto do abdômen. As lombares irrigam quem? Irrigam os músculos anterolaterais. O reto do abdômen é a epigástrica superior, que é um ramo da torácica interna, contínua, e a epigástrica inferior, que é o ramo da ilíaca aqui externa. Então, nutre o reto do abdômen. Bom, para essa aula, nós utilizamos essa bibliografia que recomendamos. Aqui estão nossos contatos, né, o canal Humano Anatomy, para que vocês possam dar uma olhada em algumas outras palestras, aulas que sempre são bem interessantes e acabam somando para a formação de vocês.